muito esse E aí, encontro. vamos lá para uma pergunta também. Existe diferença de idade, por exemplo, criança, idoso ou meia-idade? Porque muda muito e é uma coisa importante, porque às vezes o geriatra segura um paciente que está num momento ótimo e às vezes passa-se o tempo, Exato. essa janela cirúrgica se perde e aí a gente fica com dificuldade pelas condições clínicas. Você tocou num ponto que lembra a nossa experiência, né? Então, o nosso dia a dia, daquele indivíduo que dá nome e sobrenome para a hérnia, né? Ele convive com o amigo dele, né? E vai num médico em que ou teve uma experiência ruim ou acha que a cirurgia é extremamente agressiva, daí entram as cirurgias de menor agressão, né? Mas que você poderia tratar aquela situação no momento ideal, né? E às vezes perder esse momento ideal pode levar à necessidade de operar a hérnia numa situação de exceção, num encarceramento ou num sofrimento, porque esses pacientes de mais idade acabam ficando em posições mais viciadas, em posições mais relaxadas, talvez, ficam mais sentados e permitem com que essa hérnia habite e não volte ao lugar dela, né? Então, talvez um tratamento no momento ideal, numa avaliação, ou solicitar uma avaliação para o cirurgião, né? Sim. Sem querer dirigir Sim. Para a a cirurgia? conduta para a cirurgia, mas assim, um cirurgião esclarecido que possa trocar ideia com o paciente e com o médico do paciente e trazer segurança no momento de decidir Você operar sabe uma que a hérnia. gente fez uma entrevista até com uma geriatra aqui no canal e a gente discutiu muito isso. Então, hoje, com as novas anestesias, com os novos procedimentos e com o aumento da longevidade das pessoas, antigamente eu me lembro que com 70 anos já falava, nossa, hoje você está falando de 80 anos para Exato. cima. E aí você tem que analisar e em conjunto decidir o que é melhor entre o geriatra e agora crianças, né? E algumas hérnias fecham sozinhas, né? Então, se passar do tempo, a criança está com um probleminha, eu acho que aí tem que realmente indicar e já resolve o problema, né? A criança nós gostamos de falar que não é um adulto pequeno, né? A criança não é um adulto pequeno. E talvez a doença herniária na criança tenha uma outra conotação e acaba precisando de outro tipo de tratamento. Então, a correção da hérnia na criança às vezes se faz mais urgente até do que no paciente de mais idade. Entendi. Ricardo, vamos lá. Cirurgia aberta ou minimamente vazia? Você é da época, nós somos precursores da laparoscopia e Nós da robótica. vivemos as duas, né? Nós vivemos a transição e aí todo mundo chamava a gente de louco de estar operando com um palitinho, né? E aquela foi até a gente convencer e a gente mostrar que era o caminho. Foi uma perseguição às bruxas durante um bom tempo nos congressos, a Exato, gente lembra disso, né? exato. E você estava sempre aí na ponta. Hoje faz aberta. Quando é que você indica a laparoscopia, quando você indica a robótica e quando é que você indica a cirurgia aberta? Existem vários estudos que mostram que a laparoscopia ela tem uma melhor evolução quando comparada à cirurgia aberta. Não quer dizer que ela tem um melhor resultado. Os resultados são semelhantes, principalmente a longo prazo os resultados se comparam. Mas você operar uma hérnia por vídeo, você enxergar a hérnia por sua parte interna, vamos chamar assim, onde eu não tenho gordura, então se eu É na enxergar, raiz do problema. é atrás do músculo, é onde tem esses espaços que eu estou te dizendo que os músculos caprichosamente deixam espaços para a passagem desses objetos, desses elementos, né? Não objetos, mas desses elementos anatômicos. Então, se eu enxergar esta região e entender o que está acontecendo, eu teria uma chance maior de resolver o problema de uma melhor maneira. E o que mudou na hérnia com o advento da laparoscopia é que o método exige a colocação de uma prótese. E nós sabemos que a utilização de uma prótese ou de uma tela, né, ela diminui as recidivas de formação de novas hérnias. Eles diminuem a formação de novas hérnias. Dá menos tensão na linha de sutura. Menos Se tensão. distribui o vetor de força.
Hoje nós perdemos um pouco essa noção, porque voltou-se a tentar fechar o defeito em qualquer situação. Né? Então existem maneiras de você diminuir as linhas de força antes de chegar na correção da hérnia. Agora, Ricardo, vamos lá. Então, tela na região inguinal sempre obrigatória, aberto laparoscópica ou robótica. Hérnia umbilical, a gente usa a tela quando é recidivada ou quando ela tem um pertuito muito grande. Maior que 1,5 centímetro. A epigástrica é muito pequenininha, um buraquinho onde sai o epíplon por lá, muitas vezes você só faz uma sutura. As hérnias lombares, a gente corrige o músculo, às vezes não precisa usar, mas na laparoscopia eu tenho que colocar porque é um reforço a mais. Exatamente. Exato. Então muda conforme a técnica, e aí existem diversos tipos de tela, absorvíveis, inabsorvíveis, e aí vai ver se vai ter contato com a alça ou não, mas hoje a tendência é colocar as telas protegidas ali para não ter contato com as alças, né? Sim, as telas melhoraram muito, né? As telas melhoraram de material, melhoraram de tecnologia, melhoraram de aspecto de incorporação ao organismo. Então são materiais bem inertes, são materiais que não causam, por exemplo, uma reação de corpo estranho. Eles têm uma migração de uma célula específica de proteção, vão lá e seguram a tela um período, mas essas células são substituídas por uma cicatriz normalmente firme e inerte, né? Ela causa pouca reação a longo prazo. Então, assim, esta tecnologia, esta evolução das telas trouxe um benefício muito grande a essa cirurgia, esse tipo de cirurgia. Ricardo, eu vou te falar uma coisa que você lembra. Você lembra quantas técnicas tinha para reconstrução de hérnia? Eram quase 50. Você lembra? Andrews 1, Andrews 2, McVeigh, Bassini e a famosa Nokideu. Se lembra? Porque eram doentes que tinham sido recuperados várias vezes. Você colocava um tecido sob tensão. Perdia a anatomia completamente. Sim. O índice de recidiva caiu lá para baixo, né? Isso. É quase 3%, né? Isso, 2,5%, dependendo do serviço. Antes era 15%, né? Exatamente, até 25%. Alguns serviços no mundo de cirurgia geral, que eram referências, sem considerar os especialistas, vamos chamar assim, chegava a 25% de recidiva. Tá, e outra coisa que a pessoa sempre questiona, doutor, mas não vai dar infecção na tela? E se der infecção? Porque já falou do corpo estranho, você explicou bem. E se der infecção? Antigamente tinha que tirar a tela, hoje já não faz mais isso, né? Difícil hoje você tirar a tela para tratar uma infecção, por exemplo. Então não teria uma indicação precisa para isso. Quais os doentes que nós temos que fazer algo a mais? São doentes que têm outras doenças. Então o diabético é um doente mais difícil de você tratar no dia a dia, os indivíduos que têm reações inflamatórias constantes, aí entram os obesos, que são doentes inflamados, né? Então são situações que precisam ser julgadas em cada paciente para que isso seja tratado. Ricardo, e aí me diz uma coisa, né? As cirurgias abertas, quando a gente coloca a tela, também forma seroma, né? O que é seroma? É uma reação. Então, eu acho que as minimamente invasivas diminuem muito isso, além de dar menos dor, o doente voltar mais rápido ao trabalho, a recuperação do paciente, ele levanta mais rápido da cama e faz menos esses seromas, né? Esse abaulamento de líquido, principalmente para pacientes mais obesos, né? E você acha isso também ou não? Quanto ao seroma na cirurgia minimamente invasiva, é um pouco o local em que nós trabalhamos. Como nós trabalhamos na parede abdominal e o vizinho é o músculo, esse músculo ele absorve bem esses líquidos. E o CO2 não irrita tanto a área exposta como uma cirurgia aberta. Porque com a cirurgia aberta, com a atmosfera, você tem uma perda de líquido da célula maior do que na videocirurgia. Então, o comportamento dessa musculatura é muito mais favorável no pós-operatório do que na cirurgia aberta, né? Ricardo, e outra coisa, vamos supor, muda a tua conduta se ele for um esportista? Vamos supor, aí você assim, aí chego nós dois somos amadores, né, estamos, né, mais para jogador de pôquer, né? Mas você pega um esportista, vai lá um profissional, não vou falar do time que talvez não faça muita diferença, mas assim, é um esportista, ele te procura, faz diferença?
Sim, assim, não vamos levar aquele esportista profissional que a gente comentou de alto desempenho. Vamos falar do indivíduo que faz a sua atividade física Que é o pior, que é o que menos... para se É, manter, é um é. indivíduo que é viciado, por quê? Porque ele tem a serotonina dele, ele tem uma resistência à dor, ele precisa daquela atividade física diária. Esse indivíduo, quando tem um diagnóstico de hérnia, se for precoce, se for um tempo curto, ele tem que ser indicado a uma cirurgia o mais rápido possível. Se ele para de fazer a atividade física dele e deixa para operar uns 3 meses depois, é um momento ruim para você fazer a cirurgia, porque ele está numa mudança de metabolismo que ele não teria se ele fosse operado dentro da rotina dele. Então, é um indivíduo que às vezes faz mais seroma, sim, tem mais dor porque diminuiu a serotonina da atividade física dele. E a minimamente invasiva entra... E a minimamente invasiva traria uma economia do tecido sadio dele. Então, por isso que a minimamente invasiva ela é melhor aceita, lógico, além da estética que o indivíduo está olhando, mas ela é melhor aceita em termos de pós-operatório imediato quando comparado à cirurgia aberta.